Lucas também está aqui? Vinícius Lucas? Não. Ok. Então vamos falar um pouquinho o que é essa disciplina. Certo? Bom, a gente vai ter aulas segundas e quintas e a partir das 3 horas da tarde eu tiro as dúvidas, estou disponível às segundas, às 3 da tarde, estou disponível para tirar dúvidas de vocês, tá certo? 3 requisitos, eu acho que todo mundo aqui pagou introdução à programação e linguagem de programação, não foi isso? Alguém aqui não pagou isso aqui? Não, não. Dole 1, dole 2, dole 3. Todo mundo aqui pagou isso aí. Quem foram os professores de vocês nessas disciplinas? Eu vou chutar a Vanessa e a Ilha, mas vocês me confirmem. Hax e a Ilha. Hax foi introdução à programação e a Ilha foi em Java, não foi isso? Ah, Jean pagou a Ilha com ambos, né? Ok, Jean. Vou precisar que você respire um pouco mais fundo comigo, viu? Sinto muito. Sinto muito. A ILA IP e LP, hacks introdução ao computador. Ok. Não, eu estou falando de introdução à programação e linguagem de programação mesmo. Ok. Quem pagou com a ILA? Vocês viram laços aninhados com ela? Quanto tempo vocês passaram nesse assunto? Deixa eu perguntar logo isso. É importante que se tiver algum probleminha, a gente passa um tempinho a mais, corrige. Eu sei que a Ilha é uma mãe, sabe? Mas às vezes quando uma mãe decide proteger demais, dá um problema depois, né? Olha, não é falar mal de ela não, mas podem falar, preciso saber da situação, viram, tá certo. Tanto em linguagem de programação, em Java quanto em Python, só em Python. Viram os dois, excelente. Excelente. Aí vocês passaram quanto tempo enlaçaneado em Java? Foi no final já que vocês viram enlaçaneado em Java? Nossa. Aí, só tirando a dúvida, a recursão em Java foi só o vídeo mesmo que ela passou, né? Aquele vídeo de Fibonacci, nunca aparece a mão agarrando alguma coisa no final. Eu nunca vi o vídeo, mas ela já me descreveu umas 500 vezes. Oi, Thiago. E aí, professor? Ok. Interface gráfica, vocês viram muita coisa? Foi só o J Message Pane? Ou é J Option Pane? Eu sempre confundo o nome dele. Foi o J Option Paint mesmo. Só ele, né? Ok. Só o J Option. Ok. Vocês não viram nada de CN Builder, nem de. Vocês só viram o J Option, não viram. Resto. Tá bom, tá bom.
Ok. E o que vocês ouviram falar sobre a minha disciplina, sobre o professor? A hora de falar mal de mim, ou do que ouviram falar mal de mim, da minha disciplina é agora, sem rancores, sem nada. Já conhece? Nada? Vai lá, Jean, o que você já conhece aqui? Me lembro de você. Hum. Ah, sim, você pagou paradigmas comigo nesse período extraordinário, não foi? Acho que foi isso, né? Vai dar certo agora, vai dar certo. Pagou paradigmas também, né? Tá bom, tá bom. Então, tá bem. Então, obrigado. Tá bom, dia. Tá bom. Espero que dê certo, porque às vezes pagar a mesma aula de novo é que pagar uma vez é uma coisa, mas assistir a mesma aula de novo às vezes é um crucifixo para carregar, uma cruz para carregar, meu Deus do céu. Espero que dê tudo certo. Não é agora não, espero que dê tudo certo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Bom. Ah, aquela live disso, aquela deu tanta coisa errada, Marta. Meu Deus do céu. Pense que eu trabalho com Linux, aí parece que o Linux não gostou do Instagram, o Instagram não gostou do Linux. Foi uma coisa impressionante. Aprendi muito sobre como ter sistemas de backup para transmitir as coisas. Depois daquilo eu consegui transmitir as coisas direito, Marta. Vai dar certo aqui o curso, viu? Ali foi todo um conjunto de lição do que fazer, do que não fazer. Eu passei uma semana ajeitando como transmitir as coisas. Tudo que me ensinaram como fazer para transmitir deu errado ali. Linux é muito diferente dos outros sistemas, né? Bem, então deixa eu falar um pouquinho como é que vai ser nossa vida aqui na estrutura de dados, certo? Normalmente eu aceito que vocês façam a maioria dos trabalhos aqui em Java ou Python. C e C++ também são aceitáveis. Esse semestre vão ter alguns trabalhos que vão ser só em Java, certo? Na verdade, esse semestre eu vou tentar não fazer nenhuma avaliação teórica. Eu vou tentar fazer só trabalhos, tá certo? Então, o que vai acontecer, e aí eu vou fazer as mesmas perguntas que eu já fiz para outra turma, que a gente vai começar essa semana a organizar. Vamos dar aula teórica, claro, mas a gente também vai organizar nossas ferramentas de trabalho prático. Como assim? Quem aqui usa Eclipse, quem usa VS Code, quem usa Windows? Só para tirar a dúvida, ninguém aqui usa Linux, né? Todo mundo aqui usa Windows, né? Só para tirar a dúvida. Padrão FIFA, né? Ok, já. Ok. Porque é o seguinte, eu vou. Esse período eu não quero fazer nenhuma prova teórica, quero fazer só trabalho. Eclipse, bom. O que significa dizer que eu vou mandar parte de softwares para vocês já feitas e vocês só iriam implementar a estrutura de dados. E, de certa forma, a estrutura de dados, boa parte do código a gente vai ver em sala, né? Ou o código inteiro a gente vai ver em sala. Também, né? Não vai ser nenhum mistério
de um mistério obscuro da meia-noite. A gente não vai ver nada. Tudo que a gente vai ver dá para fazer tanto a luz do dia como a luz da noite, e com o abajur ligado, não tem problema. Tudo vai dar para fazer da luz do dia sem nenhum problema, tá certo? Nada aqui requer nenhum ritual obscuro à meia-noite envolvendo sangue de galinha, né? Tudo feito à luz do dia bem claramente, tá certo? Se vocês quiserem trabalhar à noite, é a opção de vocês. Eu não vou recomendar. Eu não recomendo sangue de galinha porque o computador não gosta dessas coisas, né? Mas a cabeça de vocês inventa o que quiser também. Não vou também limitar vocês e a religião é de cada um, tá? Eu sou cristão, mas cada um tem suas próprias religiões, eu não vou interferir com isso. Tá bom? Então, a tendência é que eu mande alguns softwares já prontos, alguns vão ter interface gráficas, e aí o que acontece? Eu vou mandar alguns links para vocês de um Eclipse e de um software chamado CineBuilder. Esse Eclipse ele se integra bem com o CineBuilder, os dois se beijam, se abraçam, e dá para executar os dois se falam bem. E aí, o que acontece? Vocês vão poder executar um projeto que tem interface gráfica, que já vou mandar a interface gráfica feita, em alguns projetos, não vão ser todos, tá? Aí vocês só fazem lá a classe da estrutura que estiver trabalhando, e quando vocês apertarem executar, vai executar a interface gráfica lá, vocês digitam, testam, e se você estiver com a estrutura de dados funcionando direitinho, deve funcionar sem erro, e voilà, vocês vão estar com o softwarezinho funcionando, e a estrutura de dados funcionando, e vão ter aprendido a fazer a estrutura de dados, e vão estar com pelo menos algum código de interface gráfica para aprender alguma coisa, e se eu tiver tempo, se a vida nos permitir, se eu não tiver mais surpresas nesse mês de setembro e diante, eu solto uns vídeos de como fazer interface gráfica usando esses aplicativos, tá bom? Breno, saiu, rapaz. O que houve? Tá? Mas nem tudo vai requerer essa interface gráfica, essas coisas. E eu confio no de vocês também, vai dar tudo certo. Então, essa semana, para a gente vai dar aula, começar os assuntos bem facinho, bem tranquilinho, e a gente vai organizando essas situações, tá bom? Ou quando não for essas situações que for requerer Java exclusivamente, a gente vai aceitar que vocês escrevam código em Python também sem nenhum problema, tá certo? No plano de custo da gente, a gente vai trabalhar com pilhas e filas. A gente vai ver algo chamado ponteiro. Observe que eu falo aqui revisão, porque, a bem da verdade, é algo que vocês já usam direto, ponteiros, só que vocês não sabem que são ponteiros. Ninguém contou para vocês. Tenho certeza que ela não falou que era ponteiros. Sabe Deus por que ela não fala essas coisas? Parece que ela tem terror de falar certos conceitos. Parece que se falar, o capeta vai abrir um buraco no chão e aterrorizar vocês. Não vai. Eu preferia que ela tivesse falado antes. Que aí dividir o susto em duas disciplinas e não ficava nada aterrorizante para ninguém. Mas assim, a gente dá tempo para se acostumar e vocês verem que não tem nenhum capeta em nenhum canto. Tá certo? Aí a gente vai ver essas listas encadeadas, tá certo? E depois a gente vai ver a ordenação. Professor, ela falou com receio mesmo. Não, eu vou confessar uma coisa. Com exceção de alguns professores de engenharia de software, várias pessoas de engenharia de software morrem de medo de poder. Sabe Deus por quê? Não é difícil. Não é difícil. É só hábito. Tem que criar o hábito de trabalhar com eles. Você criou o hábito de trabalhar com eles, fica maravilha. É um cachorrinho que você vai lá e faz cosquinha da barriga. Sabe? Mas você não vai trabalhar com eles, é um cachorro que você nunca visitou. Ele vai latir para você e mostrar os dentes, pô. Aí vai ser complicado, né? Tem que fazer amizade com ele. Tá? Mas ele é tranquilo. Ele é tranquilo, certo? E aí a gente vai trabalhar com coordenação, tá certo? Só dá um tempo para ele acomodar-se com. Você tem que fazer amizade com ele. Ele não é um gato, tá? Você tem que chegar perto dele, fazer o carinho do jeito, deixar ele cheirar sua mão, você tem que fazer carinho do jeito certo e vai dar tudo certo.
A ordenação, vocês estão acostumados a só dar o ponto sorte, né? E a gente vai ver o que está por trás desse ponto sorte, e a gente vai ver que tem situações em que só o ponto sorte não resolve, tá? A gente vai trabalhar isso também. Não só vamos não, Marta. Vai dar tudo certo, a gente vai ver se diverte aqui também, tá bom? E a gente vai ver a diferença entre a escolha de um método razoável e a escolha de um método bom. Aqui, pronto, vocês, quando estudaram Introdução à Programação e Linguagem de Programação, foi assim, como eu posso dizer, vocês, comparando com o português, você estudando gramática, sabe? Você estudando gramática e redação, você está estudando as regras, sabe? Sujeito, verbo e predicado, tá certo? Oração substantiva, oração coordenada, oração é aquilo dali. Isso é introdução à programação, isso é linguagem de programação. O que é algoritmo e estrutura de dados? É a parte de literatura, sabe? Você se lembra quando você estudava lá literatura, aquele tempo lá de Gregório de Matos Guerra, o todo não é a parte sem o todo, a parte não é o todo sem a parte, e por aí vai. Ou quando chegava Marília Bela, não sou, papapá, ou quando chegava lá no parnasianismo, oh, inveja como o Urives faz de uma flor, blá, 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 blá. É a mesma coisa, né? Tem a sua beleza, porque a gente, por um lado, você estudando como os grandes se expressavam, você começa também a aprender a se expressar. Né? Você vê como, olha, como ele expressou essa ideia bonita, depois eu aproveito isso para me expressar também. Né? E na programação é mais divertido que na literatura, porque quando você aproveita a ideia dele expressar, você acaba programando de um jeito mais eficiente. Em que sentido? Porque você vai acabar aprendendo a maneira de você trabalhar com grandes volumes de dados, usando um espaço de tempo onde tem processamento muito menor. Tá? A gente vai ver que o computador é uma entidade, e eu falo entidade não de ente sapiente, mas de objeto de processamento extremamente tola, mas muito eficaz em fazer tarefas repetitivas. E nesse sentido é extremamente diferente do cérebro humano. Nós, seres humanos, somos muito bons em tarefas criativas. Somos muito bons em fazer coisas divertidas, em olhar o todo e agarrar o todo. Mas odiamos tarefas repetitivas e monótonas, que, por sinal, o computador adora. Então, tem certas coisas que nós pensamos que são muito efetivas para nós realizarmos enquanto seres humanos, mas são formas terríveis de organizar instruções para o computador. E tem formas de organizar tarefas que são horríveis para nós seres humanos, mas são um céu de eficiência para o computador. E é nessa literatura que a gente vai também adentrar, quando a gente começa a entrar na ordenação. Sabe? Tem umas formas de fazer as coisas que você olha assim, como é que isso é rápido? Para o computador é. O computador vai ser estupidamente veloz. O computador vai pegar 1 milhão de dados, fazer isso em menos de um décimo de segundo. E a forma que você faria rápido, ele vai pegar o mesmo 1 milhão de dados e demorar 10 minutos no processador de hoje. Brinque. Mas é assim, né? E isso não significa dizer que vai ser difícil. A gente vai ver que o tamanho do código é ainda pequeno, sabe? Mas é só aquela forma, digamos assim, você tem que parar e pensar, o que que a pessoa escreveu aqui? Não é comprido, não é longo, não é nenhuma função complicada, eu só tenho que entender um pouquinho. Olha, estou entendendo. Que coisa legal. E eu vou tentar fazer umas brincadeiras também para a gente deixar as coisas suaves, né? Também não, as coisas não precisam ser doloridas só porque é diferente, né? Pode ser divertido o tempo todo. Vamos tentar, né? É mais fácil no presencial. À distância a gente vai fazendo os experimentos e descobrindo, tá bom? Estamos todos aqui? Estamos. Na internet é um pouco mais complicado, porque eu não tenho nenhum olhar de vocês para me dizer se vocês estão aqui ou não.
Jean, Marta, Irla, Tiago, Adma. Ok. Cleiton, obrigado. Estamos aqui. Muito obrigado. Então, o que acontece? Em todas as unidades, se tiver um assunto que vocês que eu já tenho aprendido que os alunos têm uma dificuldade inicial, no caso aqui na unidade 1 é ponteiros e dois dessas ordenações, eu sempre junto conteúdo simples em que vocês não vão ter dificuldade de entender. Junto com ponteiros, vocês vão ter pilhas e filas com vetores, que são simplíssimos de entender. Então, tudo que demorar algo mais tempo de entender, vai ter algo simples de entender perto. Tá certo? Observe que eu não estou usando o termo difícil em nenhum momento. Tá bom? Porque, como é diferente, eu não posso dizer que é difícil. Até porque quando vocês se acostumarem, vocês vão dizer assim, poxa, eu achava isso difícil. Sabe? É como você achar multiplicação difícil a primeira vez que você vê. Depois que você passou do segundo grau, não é mais difícil não, né? Depois que você vê o cálculo, nunca mais é difícil na sua vida, né? Depois de cálculo, então nunca mais com multiplicação difícil. Só por, deixa eu tirar logo a dúvida aqui. Que eu vou precisar da terceira etapa, da terceira unidade. Alguém na sala tem problema com divisão? Eu estou falando sério, que eu vou precisar na terceira, na segunda unidade, eu vou precisar, na terceira unidade eu vou precisar de divisão. Alguém tem dificuldade com divisão? Tipo assim, 20 dividido por 11, calcular o divisor e o resto disso. Tem dificuldade alguém? Não estou falando de divisão inteira, né? Isso é tranquilo, já, mas ninguém tem dificuldade. Se tiver, dá uma revisada. É a divisão inteira, aquela que se calcula o quociente e o resto. Não é aquela que tem a vírgula, não. Tá? Aquela bem basicona mesmo. Dá uma revisada se tiver. Tá? Tá bom, Breno. Dá uma revisada. É aquela divisão bem basicona. Não precisa de vírgula, não. Tá? Eu acho que da matemática, nesse primeiro momento de estrutura de dados, a gente só vai precisar mergulhar o pé até ali. Não, a gente só precisa calcular de quociente e resto de divisão, certo? O famoso módulo. Bom, aí, unidade 2, a gente vai falar de grafos, não são gráficos, são grafos. O que é que são grafos? Grafos são as estruturas mais flexíveis da computação, eles são o que a gente usa para modelar de mapas de ruas a redes sociais, passando por reatores nucleares, até mesmo por coisas simples como que colocar dentro de uma mochila. Sabe? De algo simples a algo altamente complicados, eles podem resolver uma grande variedade de problemas. São as estruturas de dados que capazes de modelar diversas situações do mundo real. Mas por serem tão flexíveis assim, praticamente nenhuma linguagem, uma grande maioria das linguagens de programação não tem elas pré-prontas. O que significa dizer que cada um tem que criar a sua própria para adaptá-la à sua aplicação. Tá certo? É até por isso que a gente não tem elas pré-prontas, porque a gente tem que adaptá-las à aplicação. Então a gente vai ver como é que a gente, o mínimo necessário para registrar um grafo em memória e o mínimo necessário para rodar ela. E depois os professores de IA vão brincar com ela em redes neurais, em busca e largura, em busca e profundidade, eles se aprofundam nisso daí. O Joelson acho que tem uma disciplina opcional em representação do conhecimento, que vai, o senhor Joelson mergulha isso mais a fundo, e por aí vai indo, tá certo? O pessoal dos sistemas distribuídos, quando falar o que está por trás da nuvem, aí vai lá, de redes também, entra um pouquinho nisso, e molha um pouco mais o pé dessa história, tá certo?
E aí vai seguindo essa história, né? Eu não sei se Luiz, né, depois a decisão, terá tempo de falar em PERTs, que é uma ferramenta para análise de projetos, né? Mas também utiliza grafos, que ele tem muita coisa para falar ali, né? Então, aí, mas se usa tudo isso. Então, grafos não é algo difícil, mas ele é um mundo muito extenso. Então, junto dele, eu botei um assunto pequeno e para lá de mais besta e simples, que é a busca binária e estatística de ordem, que é facílimo. Me perdoe, facílimo, certo? Então, temos um assunto que não é difícil, mas é extenso, junto de um assunto curto e extremamente fácil. Bom, isso vai ser para a unidade 2. A unidade 3, a gente vai ter armazenamento em memória principal. As estruturas mais ágeis para se guardar grandes volumes de dados em memória principal. Até 100 mil e entre 100 mil e 1 milhão tabelas hash. Acima disso, árvores de buscas binárias. Tá certo? Eu creio que todo mundo aqui notou que Python e Java começam a contar os vetores a partir do índice zero. Vocês já notaram isso, né? Todo mundo diz, começa a contar a partir do zero. Preste atenção, é a partir do zero, né? Alguém já lhes disse por quê? Não, né? O porquê é porque as tabelas hash são tão utilizadas e elas precisam que os vetores comecem a contar do zero para serem implementadas. Se o índice do vetor não começar em zero, você tem todo um conjunto de dificuldades a mais para trabalhar com elas. Então, para facilitar as implementações dela, nós, na década de 70, começamos a implementar as linguagens de programação contando a partir do zero. Para você ter ideia, ela é usada até hoje. É a estrutura de dados mais utilizada no mundo. Vocês conhecem ela como os maps, hash trees. PS, eu sugiro que evitem as de Java. As de Python ainda dá para utilizar, mas se precisarem implementar suas próprias, por razões que veremos daqui a pouco, a gente ensina como fazer também, tá certo? Elas são incrivelmente ágeis, tanto para inserir, como para recuperar dados, como para remover dados. São utilizadas em inteligências artificiais. Antes dos bancos de dados, eram as estruturas mais utilizadas para guardar dados do mundo. Tá certo? E até hoje são utilizados para guardar dados em memória principal. Tá bom? E aqui, novamente, qual assunto mais complicado, qual mais simples? Não tem assunto difícil aqui. Novamente, você tem um assunto extenso, que é a árvore binária de busca, junto do assunto simples, que é a tabela hash. E tabela hash, o máximo de dificuldade que você vai enfrentar nela é divisão e hash de divisão. Só isso. Se você sabe fazer isso, você consegue se virar com tabela hash. Ok? São 2 e 3 é mais curtas, que é demais. Bibliografia, a gente vai usar esse livro. Acho que vocês já usaram minha biblioteca do CIGA, né? Em algum momento. Ela tem esse livro lá. E eu vou usar esse outro livro que, infelizmente, não está lá no momento. Mas os códigos que eu vou utilizar dele são em Java e eu vou passar eles para vocês via slides. Slides, tá bom? Tudo bem? Dúvidas, reclamações, sugestões, comentários? Ok? URI a gente não vai utilizar. Avaliações. Tá? A gente vai ser basicamente trabalhos.
Os trabalhos da unidade 1, a gente deve, imagino eu, inicialmente, que nossa entrega será em 1º de outubro, certo? Essa data é flexível. Flexível por quê? Porque a vida acontece, né? Atrasa alguma coisa, acontece alguma coisa. Essa data é flexível, tá? Pode acontecer antes ou pode acontecer depois, tá bom? A segunda unidade eu espero fechar a entrega de trabalho dela em 29 de outubro. Também é flexível, certo? Unidade 3 fecha em 26 de novembro. Essa não é flexível. Essa eu não posso mudar, certo? A reposição de alguma perda dessa é 3 de dezembro. Essa eu não posso mudar. E, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não caia na reposição. Eu estou evitando as provas de questionário, tipo questão, porque se eu tiver que fazer, eu vou ter que entupir quem for fazer de questões. Não vai ser divertido para quem for fazer, não vai ser divertido para mim que for corrigir. Então a gente vai tentar fazer as coisas de uma maneira que seja possível todo mundo fazer os trabalhos, entregar e passar, certo? Talvez a gente faça os trabalhos em grupo, eu não estou decidindo isso. Primeiro vamos organizar as ferramentas de trabalho, certo? Mas essas 3 datas, que é a da unidade 3, a reposição e a da final, são 3 datas que eu não tenho como mudar. Por que eu não tenho como mudar? Porque eu tenho um prazo para inserir todas as notas no sistema. Eu também não, eu não quero que seja que ninguém caia, mas vamos lá. Então, eu tenho um prazo para botar a nota no sistema, e se eu perder esse prazo, eu não posso botar a nota. E aí fica a pessoa sem nota e eu proibido de botar a nota no sistema. Não é uma experiência eu nunca passei, mas eu sei que não é uma experiência divertida para ninguém. Tá certo? Então, essas 3 últimas datas eu não posso mudar, o que significa dizer que são datas que, se vocês forem adiando muito as outras, vai tudo colidir ali, tá? Então, cuidado aí, viu? Cuidado com a flexibilidade, tá? Vocês já viram aquela história de dar corda para se enforcar, né? Cuidado, as coisas são flexíveis, mas não se enforquem, pelo amor de Deus, tá? Não deixe os trabalhos para as vésperas, por quê? Essas datas, elas também coincidem com outra coisa. Estamos com um semestre meio corrido. E isso significa o quê? Significa dizer que essas datas também vão coincidir com a época que vocês vão ter prova ou trabalho para entregar de PO, ou prova de álgebra linear, ou entrega, não sei se vocês estão pagando dinheiro, não sei quais são as outras experiências do terceiro período, mas eu lembro que a álgebra linear é uma das coisas que assusta o P3, né? Eu não sei se vocês já estão pagando engenharia disso. Quais são as que vocês estão pagando agora? Além de álgebra linear e PO. Podem me informar rapidinho? Deixa eu ver aqui se eu acho já. TSO, né? Deixa eu ver aqui o fluxograma do curso de vocês. Terceiro período. Estão pagando orientação a objetos, probabilidade estatística e álgebra linear, e tem uma optativa, não é isso? Então, o que acontece? A tendência é tudo cair mais ou menos nessa semana. Então a gente vai tentar, seria bom a gente não deixar as coisas acumularem para perto da véspera. Obrigado, Brenner. Obrigado pela consideração. Então é bom a gente não deixar acumular, porque se as coisas ficarem muito perto uma das outras, vai que eu não quero ninguém sem dormir aqui, não. Eu gosto de vocês tudo bem descansados, tudo mais. Então não vamos deixar nada acumular, tá, gente? Tirem dúvida o quanto antes, eu vou estar disponível. Vocês podem tirar dúvida à vontade, tá certo? Perguntas, dúvidas? Uma coisa, a gente está marcado para 2 horas de aula nas segundas e nas quintas. A cada 50 minutos, mais ou menos,
vai variar um pouco. A gente vai ter 10 minutos de intervalo para vocês se levantarem, beber água, ir no banheiro, fazer um lanche, se esticarem, ajudarem alguém em casa, corrigir a coluna vertebral de vocês, ficarem vivos, tá certo? E depois a gente retorna depois desses 10 minutos. Sim, eu vou mandar basicamente softwares pré-prontos, só faltando uma estrutura de dados ou um algoritmo para ser feito, que vocês vão implementar, rodar o projeto, se tiver tudo funcionando na sua estrutura de dados, o projeto vai funcionar direitinho, e aí tudo roda, tá certo? Os códigos, a maioria dos códigos a gente vai ver em sala, então não vai ter nenhuma surpresa, tá bom, Irla? Então, por exemplo, eu já tenho mais ou menos o projeto de pilhas pronto aqui. Então, se vocês implementarem a pilha direitinho, o software vai usar a estrutura de dados pilha. E se a pilha estiver funcionando, então o software vai funcionar. Certo? O software em si, ele não é perfeito. Então, se vocês fizerem algo fora da especificação, talvez ele dê um erro. Mas se vocês agirem dentro da especificação dele, ele vai funcionar. Se ele der um erro, é porque a gente mandou algo que não estava previsto. Não é perfeito, né? Eu estou tendo que improvisar algumas coisas. Olha, se ele estiver na mesma sala que você, pode, ou se você quiser depois compartilhar o link da aula, tá certo? Pode. Tem uma situação delicada que é o seguinte, eu não posso corrigir nenhum trabalho dele, tá certo? Porque aí gera um problema perante ao FPB jurídico, tá certo? Então eu não posso corrigir nenhum trabalho dele, mas ele pode assistir o vídeo da aula ou acompanhar na sua sala com você. Se ele estiver na mesma sala física que você, pode, ou você quiser compartilhar o link do vídeo para ele, ou eu acho que essa gravação vai para você também. De qualquer jeito, eu devo postar elas ainda essa semana no YouTube. Você pode compartilhar o link para ele e ele pode assistir, tá bom? O que eu não posso é eu não posso corrigir nenhuma tarefa dele, tá certo? Porque isso dá um protocolo jurídico para o FPB que a gente é orientado a não fazer isso, tá certo? Mas fora isso, à vontade. Se não fosse orientação, não tinha nenhum problema com isso daí, tá certo? Então agora eu vou dar uns 10 minutinhos de intervalo, aí a gente volta de 11 horas, tá certo? E de 11 horas, quando a gente voltar, eu faço uma nova chamada, tá bom? Tá certo, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida antes de eu dar o intervalo? Ok? Obrigado. Então, vou interromper aqui a gravação. Ah, uma coisa. Quando eu voltar, me lembre de eu gravar, porque às vezes eu esqueço, tá? É até importante esse intervalo, porque no fim de setembro o Google vai parar de permitir gravações de mais de 1 hora, tá bom? Então, me lembrem de retomar a gravação, tá certo? Ok? Então, daqui a 10 minutinhos, de 11 horas a gente retorna.